Campina FM, o som vai rolar. Doutor Ira chegou pra te ajudar. No programa Saúde é Notícia, trazendo saúde com muita alegria. Sintoniza 93, o mundo o doutor tá na área, é sensacional. Com dicas e conselhos pra te proteger. A saúde é notícia, vai te fortalecer. Boa tarde, Lenildo, Silas, boa tarde a Pedro, boa tarde a todos os radiovintes da Campina Grande FM, você que está aí na minha live, no @DRUirapb, você depois que vai ver essa live no YouTube ou no TikTok, né, qualquer hora do dia ou da noite. Um grande abraço a todos vocês, agradecendo desde já a audiência desta rádio, da Campina FM, e você que está aí na estrada, no trabalho, você que está aí inventando de ultrapassar em faixa contínua, né, você é um irresponsável, né, saiba disso, tem o meu total desprezo. Mas enfim, hoje eu vou falar sobre o Novembro Diabetes Azul, Lenildo. Novembro a gente tem como o mês de prevenção ao câncer de próstata, mas o novembro também é o mês que lembra a gente sobre a prevenção, a conscientização sobre as questões relativas ao diabetes. O diabetes, ele não é uma doença do futuro, né? Ele é uma doença do presente, né? Ele é uma das grandes causas de acidente vascular encefálico, de cegueira e de amputações não traumáticas no nosso país, né? E porque muita gente que está nos ouvindo agora, um pessoal até que tem uma renda média ou até renda alta, com a vida corrida, cheio aí de aplicativos de comida, muito tempo sentado, né, em trabalho até de home office, muitas vezes acreditando que, entre aspas, Silas, isso é problema de quem não se cuida, né? E não é bem assim. Pra você ter ideia, dados mais recentes mostram que no Brasil a gente tem em torno de 16,6 a 16,8 milhões de brasileiros vivendo com a doença, né, o diabetes. E de onde vem essa palavra diabetes? Né? Diabetes significa urinar muito. Eu pensei que Que é um dos sintomas da doença. Não tem nada a ver com isso aí, não. E ele está atingindo essa proporção em torno de 10 a 11% de toda a população adulta do Brasil, o que coloca o nosso país, Silas, entre os 5 que tem mais casos no mundo, né? No Ministério da Saúde, ele mostra que só na atenção primária do SUS são 17 milhões de pacientes em acompanhamento, né? Eu falei 16,8, mas são 17 milhões. E em 2022, quase 79 mil mortes tiveram o diabetes como causa, né? Fora as doenças que vêm associadas com ele. Ou seja, é muito provável que você que está nos ouvindo agora na rádio, né, nas ondas da Campina FM, alguém da sua família, alguém do seu trabalho, ou até mesmo você que está me ouvindo aí, esteja no grupo de diabéticos e muitas vezes sem saber. Você que está aí urinando muito, tendo um excesso de sede, né? Muita sede, uma sede descontrolada, urinando bastante à noite. Você que está aí, quando urina no chão, assim, em algum lugar, perto do vaso, junta formiga, você não sabe o que é isso, por que tem tanta formiga perto do vaso no meu banheiro, entendeu? Então, você tem que prestar atenção, porque o diabetes, ele é uma situação, vamos dizer assim, que as pessoas dizem, doutor, eu estou com açúcar no sangue elevado. É mais ou menos isso aí mesmo, porque o organismo ele não consegue usar adequadamente a glicose. E a glicose, que é o açúcar do nosso sangue principal, ele é o principal combustível, Silas, das nossas células, né? O que a célula usa de combustível para funcionar. A célula que é essa menor unidade viva de um organismo, né? E nós temos aí bilhões de células, né, no nosso corpo. Então, ele não consegue utilizar a glicose de forma correta, e no diabetes tipo 2, você não, a célula, por não botar a glicose de maneira adequada dentro da célula, o pâncreas entende como se ele estivesse produzindo um pouco de insulina. E aí ele vai jogando cada vez mais insulina na corrente sanguínea, cada vez mais insulina, mais insulina, mais insulina, até uma hora que ele se esgota, né? Ocorre o esgotamento da capacidade pancreática e você fica diabético. Então, as pessoas aí que têm resistência à insulina, principalmente aquelas pessoas com obesidade, as pessoas sedentárias, as pessoas que comem comida multiprocessada, que possuem uma qualidade de sono ruim, um estresse crônico, né? O pessoal que você aí, mesmo que você está indo 3 vezes por semana para a academia, mas você passa 8 a 10 horas por dia sentado, às vezes num trabalho home office, você tem uma chance maior de ter esse tipo de doença, né? O diabetes tipo 2. Porque essa
estudos mostram que para esse grupo de pessoas, essa atividade física ainda é insuficiente para o tanto de tempo que eles passam sem atividade física, né, sentado de maneira sedentária. Então aproveita aí nessa live, manda um abraço para o pessoal que está aqui no meu Instagram, @DRIrapb, minha esposa Débora, Davi, Pedro e Lucas que estão ouvindo aí, Dona Ismênia, professor Vanderlei de Brito, do Instituto Histórico, inclusive belíssimo jornal, né, que eles produziram esse mês, com 100 anos do Dr. Humberto Almeida, realmente é um jornal histórico do Instituto, aqui de Campina Grande, que está aí nas bancas, né, para você guardar, dar de presente para alguém, que é muito importante saber da história do Dr. Humberto Almeida. Mandar um abraço para a doutora Maria Ida Steinmiller, nossa amiga. E, bom, com relação ao diabetes tipo 1, aí o que ocorre é o seguinte, que ele ocorre principalmente em crianças, né, Lenilton Ferreira? O diabetes tipo 1 já é o próprio organismo da pessoa que está produzindo anticorpos, e esses anticorpos estão destruindo as células pancreáticas responsáveis pela produção de insulina. O tipo 1 é hereditário? Tipo 1 pode ser, sim, hereditário. Né? Eu tenho casos na família, inclusive, e sempre o filho, alguém da linhagem, às vezes paterna, tinha tido, ou mesmo da linhagem materna. Então, falando assim mais do diabetes tipo 2, que é o mais prevalente na população e que está muito ligado ao estilo de vida, que ele é resultado disso, né? É o que a modernidade, vamos dizer assim, do mundo trouxe para a gente de doença. Né? Porque antigamente, vamos lembrar que há menos de 100 anos atrás, a gente não tinha essa quantidade de elevadores que nós temos hoje, nós não tínhamos veículos, automóveis nessa quantidade que temos hoje. Né? Aqui, principalmente no nosso país, a tração era praticamente uma tração animal que a gente usava, ou então a vapor, né, nas nossas locomotivas, né, que era o máximo de motor que alguém às vezes via na vida. Né? Era uma locomotiva a vapor, né? Um carro era difícil a pessoa ver. Então, o diabetes tipo 2, bastante ligado ao estilo de vida, ele é um advento, essa explosão de pacientes com diabetes tipo 2, ele é um advento da modernidade, desse estilo de vida moderno. Ninguém mais pega escada, a gente estaciona o carro próximo do lugar onde a gente vai consumir alguma coisa. Né? Todo canto que a gente tem que ter um estacionamento lá para você parar e andar muito pouco para poder consumir o produto, até porque também tem o fator da insegurança, né, do nosso país. Né? As pessoas têm medo de ter que se deslocar longas distâncias e estar correndo o risco de ser assaltado. Né? Então também tem assim, inúmeros fatores que são ligados ao nosso país. Países, vamos dizer, lá do Mediterrâneo, onde a gente tem um índice mais controlado de diabetes tipo 2, um dos fatores que a gente tem na população, além da comida ser melhor, eles comerem menos alimentos multiprocessados, eles andam bastante. Lá a pessoa pega um metrô e, tipo assim, o trabalho é 1 quilômetro, 800 metros, de onde aquele metrô ali saiu, ou daquela parada de ônibus. A pessoa anda tranquilamente. Para nós isso hoje é um absurdo. Espera, isso aqui pra gente é um luxo, né? Vamos dizer assim, você andar... Tem muita gente em Campina que anda. A gente, enquanto sai de manhã de casa, cedo, você vê muitas pessoas andando de bicicleta, se dirigindo para o seu trabalho, as pessoas indo a pé. Você ainda vê, mas vamos dizer assim que é uma minoria. Né? E os grupos lá que estão praticando exercício físico, os grupos de corrida, né? Que tem o pessoal das assessorias, enfim, que isso é muito importante. Esse negócio que o Iriá está dizendo tem a ver com o que a gente estava falando na história das escolas, né? Ninguém quer parar assim um pouco longe para descer do carro e ir lá buscar o filho. Isso. Outro dia a gente estava conversando sobre uma reunião na associação comercial e eu disse à pessoa, dá para estacionar naquele estacionamento que tem por trás ali do Shopping Cisne Center. O cabecista é muito longe. Olha só o conceito de longe. Antigamente os pais da gente andavam 2 léguas para ir, 2 para voltar e não achava longe. O camarada parar ali no Cisne Center, na Afonso Campos, atrás da Afonso Campos, e subir ali para a associação comercial, que é bem perto, em 3 minutos subindo, o cabo acha que é longe. Porque tem a ver com isso aí que o Irá está falando da cultura. Ô Irá, agora uma pergunta. Você falou aí que as pessoas, a gente costuma dizer assim, o açúcar do sangue. É fato que há muita gente que associa o diabetes somente com o consumo de açúcar, né? Porque eu escuto muita pessoa dizer, não, eu acho que eu não tenho diabetes não, que eu não gosto de coisa doce. Não tem muito isso, né? Tem muito isso. Isso é outra situação, vamos dizer assim, que é um mito, né? Claro que se você tem um costume, né, de consumir muito açúcar e não pratica atividade física, você é sedentário, você está com obesidade, realmente isso aí vai te prejudicar. Mas tem gente que desenvolve a diabetes tipo 2 mesmo comendo pouco açúcar. Eu tenho pacientes que eu recebo num consultório que a gente pede os exames pré-operatórios, Pedro, e vê que a pessoa tem pré-diabetes ou está diabético.
né? Então, essas pessoas, às vezes, alguns deles dizem, não, mas eu como pouco açúcar, doutor, o meu café é com adoçante, eu quase não como pão. Aí eu faço a pergunta, e o exercício físico? Você está fazendo quantas vezes por semana? Não, aí realmente, doutor, aí faz muitos anos que eu não pratico, e não sei o quê. Então, porque assim, o exercício, a prática comum de exercícios físicos, a prática regular, e não é muita coisa não. A Sociedade Norte-Americana de Cardiologia recomenda 150 minutos de exercícios físicos moderados por semana. 30 minutos, 5 dias, 30 é isso? minutos, 5 dias. Não é 30 minutos, Moderado, 7 dias você da está semana. dizendo. Exercício Caminhadazinha. físico moderado, uma caminhada mais rápida, que você sinta o coração, vamos dizer assim, mais acelerado, que você sue um pouquinho. Você sente que está batendo aí do Você coração. sente que o coração Tô está vivo. batendo, entendeu? Vigorosamente. Então, são 150 minutos de exercício físico por semana, que eles recomendam de forma moderada. Claro, se você tiver dúvidas aí, você está aí, eu tenho dúvida qual tipo de exercício que eu deveria fazer, ou a pessoa às vezes tem alguma limitação física, funcional, enfim, procure um profissional de educação física, um personal trainer, tá certo? Eu só não As recomendo... questões de Ira, alimentação, sempre a gente recomenda que procure um nutricionista. Só lhe interrompendo, eu só não recomendo que o cabo vá se consultar no YouTube sobre exercício, viu, Silas? Porque todos nós... Doutor ChatGPT também, porque viu? todos nós que caímos nessa besteira, você vai lá no YouTube, aparece 1000 caras dizendo assim, olha, não faça caminhada que não adianta. Aí o outro diz, não faça isso que não adianta, que no fim é para vender um curso. Adianta, se você tá parado e você começa a dar uma andadinha, se você deixa o carro mais longe, vai fazer diferença. E é interessante isso que o Irato está dizendo, que o povo associa com açúcar, Pedro, mas o camarada com muita massa, com muita ultraprocessado, como disse o Ira, e não sabe que isso vai sim provocar diabetes. Eu mesmo não sou muito fã de doce, não, mas fui fazer um exame aqui agora e tô... Sua glicemia deu alterada. Você não gosta de doce, mas você gosta de diabetes quê? Diga aí o que você gosta. Macarrão. Muita massa, Doido com macarrão. uma massazinha. Aí dá mesmo Pois é, pra mulher. mas o macarrão é uma alimentação, é um multiprocessado, né? Para quem não sabe aí. Porque o macarrão, veja lá, a pessoa pegou o trigo. Imagina aí, Pedro, quantos hectares de trigo não tem ali dentro de um prato de macarrão que você comeu, né? Então, isso é a comida multiprocessada, né? A pessoa que come muito açúcar, imagina aí quantas e quantas canas de açúcar não tiveram que ser colhidas para aquelas porções de açúcar que você consome no dia a dia. Então, isso é um alimento multiprocessado. E aí vem as ilusões, ao cabo de assim, olha, mas eu estou fazendo uma dieta, aí tá comendo o quê? Eu tô comendo tapioca, que é tapioca, é açúcar demerara. Tapioca é um dos maiores engodos que as pessoas criaram de que tapioca é um alimento saudável. Eu não tô falando mal de tapioca não, que eu gosto, inclusive. Mas aquele negócio dos cabos que malha, aí o cabo acha que tapioca, meu amigo, é pesadíssima em termos para quem tem diabetes, por exemplo, ou quem quer controlar. E as pessoas se iludem. Ferreira, é o seguinte, muitas vezes as pessoas comem a tapioca, como é que elas comem, né? Normalmente, com manteiga, né? Com aquela manteiguinha, fica pingando, né? Tapioca quente, com a manteiga pingando. Tá tudo errado. E quando o pessoal consome tapioca, em tese era para você colocar alguma proteína ali dentro, né? Um franguinho desfiado, entendeu? Um coco, alguma coisa assim. Porque quando a gente fala de tipos de alimentos, você tem um índice glicêmico desses alimentos. Por exemplo, uma tapioca, um chocolate, um multiprocessado doce desse tipo, você assim que consome, você joga uma carga muito grande de glicose no sangue, força o teu pâncreas a trabalhar assim triplicado. Tá lá aquele incêndio, né? O pâncreas quer apagar o incêndio do excesso de açúcar no sangue. Então, tome e jogar insulina. Em um momento, ao longo da vida da pessoa, essa batidinha aí, o pâncreas vai dizer, gente, um abraço para vocês aí, valeu, já dei o meu melhor aqui, agora se vire, entendeu? E aí você vai ter que usar medicações orais para redução da glicose no sangue, até mesmo chegando à insulina, né? Você ter uma diabetes insulino dependente, né? As pessoas não têm orientações sobre como contar calorias, que é uma coisa muito importante. Você que é diabético aí, que está me ouvindo, sabe do que eu estou falando, da contagem de calorias. Você que é diabético aí, sabe como é caro ter essa doença, quantidade de exames que você tem que fazer ao longo de um ano, os médicos que você tem que ir, você tem que visitar o oftalmologista, você tem que estar com educador físico, com nutricionista, com endocrinologista, tá certo? Você tem que estar com cardiologista, porque a diabetes ela sai causando lesões microvasculares. Por isso que entre os sintomas da diabetes você pode ter o infarto, a pessoa pode descobrir uma diabetes infartando, ou então a perna ficou isquêmica, entendeu? Você às vezes tem que até que amputar um membro para poder sobreviver por causa da diabetes, que alterou de tal forma que você teve que amputar um membro, né? Você ficou cego,
e não soube o que foi que aconteceu, foi a diabetes que provocou essa cegueira, né, que são sintomas, né? Então, aproveitando só para relembrar alguns sintomas clássicos, quando a glicose já está bem alta aí no seu sangue, você possui muita sede, uma sede anormal, você urina várias vezes por dia e à noite, você acorda à noite para urinar, que você está com a bexiga extremamente cheia, poucas horas depois de ter ido dormir. Algumas pessoas podem apresentar uma perda súbita de peso sem explicação, a visão embaçada e já mostrando a alteração visual que a diabetes pode causar, pessoa com fadiga, cansaço excessivo, sem maiores explicações, também pode ser um sintoma de diabetes. Tudo isso aí. E tem os outros, né? O AVC, o infarto, a amputação não traumática de membros, né? Isquemia de membros, enfim, isso tudo pode ser, podem ser sintomas de diabetes. Aproveito e mando um abraço para a doutora Alana Brandt, nossa gerente de atenção à saúde lá do HOAC, uma das grandes endocrinologistas aqui de Campina Grande. Vai fazer a pergunta, Pedro? Já ia perguntar o que Pode o perguntar, doutor Irá respondeu, que era justamente isso, doutor. Como é que o pessoal que não faz exame de rotina, principalmente aquilo lá do sangue, que eu esqueci agora o nome. Tem Hemograma? A gente tem, Hemograma e hemoglobina. a gente basicamente tem 3 exames, né, pra gente ver isso aí. A gente tem o teste oral tolerância à glicose, certo? Você toma uma espécie de garapa, 75 gramas de uma garapa, para você ver, né, bem gostosinho, né, Silas? É uma garapa, tem um açúcar, assim, que é uma quantidade tão grande, a sensação doce é tão grande, tem pessoas que têm náusea, né? E você tem a glicemia de jejum, e você tem a hemoglobina glicada, que mostra o perfil da sua glicose nos últimos 90 dias. Né? Então, você faz uma conjugação desses exames aí para ver se esse paciente está com a glicemia normal, ele é um paciente pré-diabético ou ele já é diabético. Indicado uma glicemia normal, uma glicemia de pré-diabético e uma glicemia de diabético. Antes que Isso. mude de novo, porque essas coisas ficam mudando. Vou falar toda da hora. glicemia, Vou falar da glicemia de jejum, tá? A glicemia de jejum inicialmente. A glicemia de jejum, ela é até 99, tá? De 99 a 100, glicemia de jejum alterada. Acima de 100 é uma glicemia, é uma pré-diabetes, tá? 2 glicemias de jejum acima de 126 já é diabetes. Uma glicemia de jejum acima de 200 ou qualquer medida de glicemia acima de 200, ela já é considerada diabetes. A hemoglobina glicada, que é esse perfil, esse exame que mostra o perfil dos últimos 90 dias da sua glicemia. A hemoglobina glicada acima de 6,5 já é diabetes, tá? Uma glicemia teste oral tolerância à glicose entre 155 e 199, pré-diabetes. Ela deve ir até 155. Você tomou a garapa e aí você faz um exame da glicemia para ver o quanto o seu pâncreas conseguiu reagir àquela carga glicêmica enorme que você tomou. E essa glicemia pós introdução desse açúcar, se estiver acima de 200, você é diabético. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Dr. Hugo Júnior, que tem as suas discussões e controvérsias, como tudo, também na medicina, mas é uma pergunta chave. Ele está perguntando se diabetes tem cura. Vamos lá, diabetes é uma doença crônica não transmissível, né? A tipo 1, por exemplo, já aventa-se a possibilidade, já tentou-se fazer, por exemplo, transplante de pâncreas, né? Para fazer com que as pessoas tenham vamos dizer assim, uma maior tolerância ao consumo, à glicose, né, durante a sua vida, né? Os diabéticos tipo 1 sofrem muito com essa doença, né? Eles são insulino dependentes, eles têm que tomar insulina, né? Muitas dessas crianças descobrem que estão com diabetes quando elas têm um quadro chamado de cetoacidose diabética, ou seja, vai bater direto no hospital, tem que ficar internado, às vezes até em UTI. Tá certo? Então, eu tive um primo que descobriu dessa forma, né? Começou a passar mal, vomitando, desmaiando. Quando foi para o hospital, estava com glicemia acima de 500. Ele tinha 17 anos na época, ou seja, isso aí era cetoacidose diabética clássica. Teve que ficar internado, ficou ainda monitorizado em UTI, porque o potássio dele caiu muito, enfim. Então, teve que fazer essa situação aí. Diabetes tipo 2 é uma doença que não tem cura, por enquanto. Ela tem controle. Ela é uma doença que você pode ter o controle. Os diabéticos tipo 2, eles precisam fazer exercício, diabéticos tipo 2 precisa ser acompanhado na questão nutricional. É uma equipe multidisciplinar
que cuida deles. Se a gente pode dizer assim, há perspectivas de cura, eu acredito nisso, entendeu? Mas a gente ainda é uma coisa de muito longo prazo, né? A gente, graças a Deus, temos medicações melhores, medicações que são usadas para diabetes, que melhoram também o perfil cardíaco desses pacientes, ou seja, o perfil cardiovascular desses pacientes, que protegem mais o coração dessas pessoas, porque elas estão mais sujeitas a eventos que a gente chama ateroscleróticos, que é quando a gordura entope as artérias, né? Os diabéticos têm muito mais susceptibilidade a isso, tá certo? Por causa do tipo de metabolismo que ele fica, né? Que ele não consegue as células utilizar glicose, então elas precisam o quê? Vão utilizando gordura, né? Vão mobilizando a gordura do corpo. E essa gordura, uma hora ou outra, vai ter uma gordura que é a gordura de baixa densidade, né? O LDL lá, que vai estar passando e vai aumentar a progressão da aterosclerose, né? Desses eventos ateroscleróticos. Então, eu coloco aqui, nesse momento, aproveitando que eu disse que a diabetes não tem cura, né? A diabetes tem controle, colocar aqui duas coisas. Primeiro, um check-up inteligente, Pedro, não apenas assim essa bateria de exames. Você aí que está me ouvindo, que já tem mais de 40 anos, mais de 45 anos, faça seus exames, né? Passe por um médico, faça uma anamnese bem feita, o histórico familiar, se você tem pressão alta, está sedentário, tá certo? Fazer alguns desses exames aí que a gente citou, a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, são exames iniciais bastante recomendados, tá certo? E outras situações que você vai fazer no consultório médico, porque diagnosticar cedo, por exemplo, como o caso de Pedro aqui, com pré-diabetes, é a grande chance que ele tem de mudar o estilo de vida dele e evitar a progressão dessa doença para o diabetes. Então, Pedro, você tem que fazer o que a gente chama de MEV, MEV, mudança do estilo de vida. Você mudar o seu estilo de vida, você procurar perder peso, ir para a academia, né? 3 vezes por semana, não é 5 vezes por semana, que o pessoal que trabalha na sua área realmente passa muito tempo sentado, né, produzindo matérias. Outras vezes você está na rua, mas não é por muito tempo, entendeu? Que você faz matérias de rua. Mas, enfim, você tem que fazer uma conjugação. Exercício físico aeróbico, musculação, bastante musculação. Silas aí que faz muita musculação, ele sabe o quanto é importante isso na vida dele. Né? Você vai ter que ficar. Mas né, é o que o pessoal diz, né? Não é aquela musculação, gente, para você ficar com a barriga tanquinho, não. Isso tem nada a ver com isso. É para a sua saúde, porque quando você faz musculação, você mobiliza mais glicose para dentro da célula. E você vai diminuir a sua resistência à insulina. É o que você tem, Pedro, hoje. Mas se diminuir o bucho aí também, era um pouquinho bom, né? E vai diminuir o bucho. Ó, estamos com a hora estourada já, hein? Só rapidinho, uma dúvida que foi minha mãe que perguntou, se eu não perguntar, eu apanho. Sim, sim. Ô, Ira, é fato que depois de determinada idade, se o paciente é considerado pré-diabético, ele não desenvolve mais o diabetes? A partir de certa idade, se ele é pré-diabético, ele não desenvolve mais o diabetes. Estaciona, não, é? ele pode Se ele desenvolver. estaciona, isso. Ele pode desenvolver. Não, não estaciona, não. Se não fizer nada, se não fizer o que a gente chama de mudança de estilo de vida, que é isso que Pedro já está fazendo, vai progredir. Tua mãe tá vai ficar achando que diabético. porque ela passou de 40 não corre risco? Corre sim, viu? Cuide, viu? E aí, vamos lá. Vou colocar só 3 desafios simples aí para vocês que estão me ouvindo aí rapidão, porque o programa já está com o horário estourado, dos próximos 30 dias, né? Fazer uma caminhada no quarteirão, uma caminhada estendida. Você vai escolher 5 dias por semana para caminhar pelo menos 30 minutinhos. Divida em 2 blocos de 15 minutos. Dê uma descansadinha de 5 minutos entre esses 2 blocos. Você vai caminhar no parque, no seu bairro, na esteira, onde você achar mais seguro e melhor para caminhar. Você vai jantar sem ultraprocessados em todos os dias da semana. Não coma nenhum ultraprocessado nos dias da semana. Tente fazer do jantar uma refeição sem pacotes, sem refrigerantes, sem fast food, tá certo? Faça um check-up metabólico agendado. Você aí que está me ouvindo, tem mais de 40 anos ou antes dessa idade, mas está com esses sintomas que eu falei aqui, com a barriga crescendo, né, Pedro? Ou tem familiares com diabetes, procure seu médico de confiança ou seu serviço de saúde mais perto de casa para avaliar a necessidade desses exames aí e de outros, né, que a gente fala aqui. Então, mandar um abraço para todos. O diabetes ele não é culpa, ele deve ser visto como uma responsabilidade compartilhada. A prevenção funciona, a alimentação é equilibrada, a atividade física regular. E isso aqui que a gente está fazendo hoje aqui na Campina FM, que é educação em saúde, para que as pessoas pensem cada vez mais na saúde, Silas e ouvintes, e Pedro e Leandro, como uma construção. A saúde da gente é uma construção de saúde. Quando você vai melhorar a sua qualidade de vida, o seu estilo de vida, você tá diminuindo a ocorrência de infartos, de AVC, insuficiência renal,
cegueira, não apenas, entre aspas, né, ficar baixando o açúcar do sangue, mas é todo um estilo de vida saudável. Porque o diabetes ele não é uma sentença, gente, ele é um sinal de que nosso estilo de vida precisa de ajustes, viu, Pedro? Pequenas mudanças diárias que você vai fazer aí, mantidas por muitos anos, são o verdadeiro tratamento preventivo. Essa é a nossa mensagem. Um abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Campina FM, o som vai rolar. Doutor Ira chegou pra te ajudar. No programa Saúde é Notícia, trazendo saúde com muita alegria. Sintoniza 93, o mundo mundial. O doutor tá na área, é sensacional. Com dicas e conselhos pra te proteger. A saúde é notícia, vai te fortalecer.